É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus, aleluia. Vamos começando mais esse dia, na presença de Deus, pela fé, unidos com Cristo por meio do Espírito, que Ele nos consagrou, que Ele nos entregou o seu Santo Espírito, para que a gente possa andar segundo o Espírito, pela sua capacidade, pela sua força. Isso é maravilhoso, né? Bom dia para você que está querendo uma palavra de Deus hoje, para que Deus possa estar iluminando caminhos que possam estar escuros, difíceis. A palavra de Deus diz assim, que Deus faz nascer luz nas trevas. Ele faz nascer luz nas trevas. Ao justo nasce luz nas trevas. Salmo 112. Momentos de dificuldade, momentos de beco, né, que parecem sem saída. Deus é um Deus grandioso e eu queria trazer isso à memória hoje. Há momentos em que você pode estar passando por grandes dificuldades e perguntando como salmista, de onde me virá o socorro, de onde virá a solução. O salmista dizia isso, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele responde para si mesmo. Esse é um exercício interessante que a gente tem que fazer com a palavra de Deus. A gente tem que questionar certas coisas e trazer a resposta da própria revelação. Ele responde, o meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Queridos, eu queria fazer um áudio curto hoje, na verdade, fazer um áudio bem curtinho, mas pensando nessa glória de que Deus trouxe para nós uma redenção, que ela é abrangente no sentido de que ela engloba todos os fatores da nossa vida humana que foram afetados pela queda de Adão ou pelo pecado original, entende? Então, por exemplo, quando Adão pecou, ele trouxe para nós a morte. Ele trouxe a morte. O ser humano não foi criado para morrer fisicamente, né? Ele foi criado para viver com Deus. Então a morte, ela não é projeto do Senhor, não é projeto de Deus. Mas por causa da morte, ele também trouxe doença, enfermidade para o corpo humano. O corpo humano não era para ter enfermidade, não era para ter debilidade, nem deficiência. E trouxe também a pobreza, a miséria, né? Essa condição de pobreza, é um aspecto de maldição. Não é um aspecto de bênção e de unidade com Deus. E nos trouxe separação de Deus, espiritualmente falando. Então essas coisas que vieram por meio do pecado, Jesus teve que reverter por meio da redenção dele, por meio do seu sacrifício, da sua entrega na cruz do Calvário. Muita gente pensa que Jesus veio somente salvar a nossa alma, nosso espírito, para que a gente possa ir para o céu. Não, Jesus veio
veio trazer uma solução para todas as áreas que foram afetadas pela queda. Ele veio trazer a legalidade espiritual para que haja cura. Ele veio trazer legalidade para que haja prosperidade em vez da pobreza e da miséria. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque lá no Gênesis, Deus lançou uma maldição sobre Adão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias. Essa não é uma benção, essa era uma maldição. Adão não tinha que trabalhar e suar e ter a fadiga e estresse para viver. Mas depois do pecado ele teve, entende? Esse suor significa essa fadiga, esse estresse, essa angústia de ter que lutar pela vida, de ter que correr atrás do prejuízo, como muita gente diz, né? Em vez de correr atrás do lucro, o povo diz que corre atrás do prejuízo. Mas quando Jesus veio, Jesus estava nos seus últimos dias de vida e ele começa a ir na direção da cruz. E ele começa o seu processo de redenção do homem, do ser humano. E o primeiro aspecto que ele abrange é o aspecto da pobreza e da miséria que entrou no mundo através dessa fadiga, desse suor. Então, como é que a gente sabe que Jesus estava redimindo a humanidade dessa condição caída? Porque a palavra de Deus diz que no jardim do Getsemane, ele entrou em profunda angústia de alma na preparação para a cruz do Calvário. E a Bíblia diz que naquela profunda angústia espiritual, sabendo que os pecados da humanidade toda estavam vindo sobre ele, ele começou a orar a Deus profundamente e ele começou a suar. Só que o suor dele não era um suor comum. A Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. Isso tem um sentido espiritual muito profundo, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, ele tem um poder redentor. Ele redime, ele remove o ser humano da condição caída que ele possui. Então, quando Jesus sua gotas de sangue, ele está redimindo ali. Existe um sinal de redenção, de que Jesus estava remindo o homem daquela maldição inicial que Deus havia colocado sobre o homem. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Naquele suor com sangue, Jesus estava dizendo assim: a partir de hoje eu estou pagando preço para remover todos aqueles que creem de debaixo dessa maldição satânica, de que a gente tem que viver debaixo dessa opressão, do estresse, da fadiga de Adão. Nós hoje podemos ter a glória da bênção divina e da prosperidade que antes não poderíamos ter como resultado de redenção. Então, a verdadeira prosperidade de Deus, a bênção, porque tem gente que não acredita em prosperidade, né? O que é prosperidade de fato? Prosperidade é uma reversão do estado caído. Jesus reverte aquele estado de Adão, do suor do rosto, com o seu suor derramado, com o sangue, ele reverte a situação do homem para que o homem possa prosperar pela bênção e não pela maldição, pelo esforço meramente humano. Então esse é o primeiro aspecto da redenção. O segundo aspecto é a enfermidade, que é o processo de morte. Entendeu? Existe a morte e o processo de morte, certo? A palavra de Deus diz que Jesus veio trabalhar com todos os aspectos da nossa queda, tanto com a morte física quanto o processo que leva a ela, foram remidos pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Como que a gente sabe disso? Porque já era profético, né?
no livro de Isaías, capítulo 53, a palavra de Deus traz uma profecia de que Jesus faria isso através da sua crucificação na cruz do Calvário, onde o corpo dele, que foi profundamente ferido, seria a representação do pagamento de preço pelas nossas enfermidades, pelas suas feridas na cruz, no seu corpo. Ele estava redimindo a humanidade das suas enfermidades, das suas doenças. Então diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja que é uma substituição. Tudo aquilo que Jesus levou na cruz sobre ele, por exemplo, essa miséria que eu acabei de dizer para vocês ali atrás, da fadiga e da pobreza humana, Jesus levou sobre ele. Nós não temos que levar a pobreza, nós temos que prosperar, nós temos que ser abençoados para podermos abençoar outros. No tocante à enfermidade, nós também não temos que levar as nossas enfermidades, porque ele levou sobre si. O que Jesus levou, nós não temos que levar. Tem gente que acredita que a doença é uma parte da nossa... Tem gente que acredita que doença pode contribuir de alguma maneira para o nosso aperfeiçoamento espiritual, em que a gente vai se treinar com humildade. Não. A verdade não é essa. A verdade é que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Está escrito aqui. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 de Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, pelos nossos pecados, veja só. Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, o castigo dele é a nossa vitória. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus ferimentos no seu corpo, fomos sarados. Percebe? Pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Espiritualmente, existe um decreto glorioso de Deus através desse sacrifício. Ou seja, Jesus pagou o preço para que nós possamos ter legalidade de restauração, de cura física. Não estou falando de cura espiritual aqui. O corpo de Jesus não era espiritual, ele era físico, né? Então, veja como que Deus está trabalhando com o aspecto espiritual e físico do homem. Ele trabalha com o emocional, que também foi restaurado, resgatado dessa maldição de Adão. Ok? Então, veja bem, eu quero que você entenda que o preço foi pago pela cura do nosso corpo, foi pago. Como que a gente vê isso na prática? A gente vê isso em Jesus, lá em Mateus capítulo 8. A palavra de Deus diz que 8,16, Mateus 8,16, diz que Jesus estava chegando à tarde, diz o texto, chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos. E ele curou todos os que estavam enfermos, todos. Ele não curou alguns, o texto diz. Era da vontade de Deus que todos fossem curados por Jesus, todos. E às vezes a gente ora, Senhor, se for da tua vontade, cura fulano. É da vontade de Deus a cura. Se não fosse da vontade de Deus a cura, Jesus não teria pago um preço tão glorioso para que nós fôssemos curados pelas suas pisaduras, pelas suas feridas. Então, eu quero chamar a atenção disso na nossa vida hoje, porque nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos interceder por eles. E se você tem alguma enfermidade no corpo, você vai crer nisso hoje e essa doença não vai resistir. Amém?
Então, esse texto está dizendo que Jesus curou todos os enfermos, versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que eu acabei de ler, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças, entendeu? Então, veja como que isso está se cumprindo lá em Jesus. Jesus está cumprindo a profecia de Isaías, curando todos os enfermos. E depois que Jesus morreu e foi para o céu, esse ministério continua, não acabou, né? Nós temos que entender que a cura divina continua fazendo parte desta bênção gloriosa que vem da cruz, que vem do sacrifício de Jesus Cristo. Em relação à morte, ele também resolveu o problema no sentido de que, embora nós vamos morrer fisicamente, mas ele já solucionou o problema da morte espiritual. Ele nos concede vida de antemão em espírito para que nós não tenhamos medo da morte. A morte não mais será um problema na nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo passou da morte para a vida, já de antemão. Então, por mais que a morte física ainda vá acontecer no corpo humano, mas nós temos direito de viver o máximo que podemos viver aqui na Terra, com saúde e com o poder de Deus em nós. Eu quero que você pense isso na sua vida e na vida de outros, né? Hoje eu estou falando isso, eu estou com uma irmã minha doente hoje, lá no Brasil, está enferma, num hospital, está passando por grandes problemas. Eu vou orar por ela e vou orar por todos os que estão enfermos e que possivelmente estão escutando essa mensagem da palavra de Deus, porque é promessa de Deus. Isso daí já foi pago, já está pago. Nós não podemos pensar que a gente tem que se esforçar para ganhar, nada disso. Mas nós vamos orar pela Ruth, minha irmã, que está no hospital, e vamos orar por todos que você crê nesse momento. Se você está se lembrando de alguém, ou se você mesmo, neste dia que está ouvindo essa mensagem, está com um problema de saúde, vamos orar, vamos crer que Deus vai aplicar sobre as nossas vidas e a vida dos nossos queridos a sua promessa gloriosa, amém? De cura divina, porque é promessa de Deus. Aleluia. Ore comigo agora, Pai querido, glorioso e eterno. Nós te louvamos nesse momento porque o Senhor pagou um preço glorioso pela nossa cura naquela cruz, no corpo de Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Neste momento, enquanto eu oro, eu penso na minha irmã que está enferma, sofrendo as angústias de uma enfermidade que não tem legalidade. Essa enfermidade não tem legalidade para permanecer naquele corpo, porque o que foi legalizado foi a sua cura. Portanto, neste momento, enquanto eu oro a Deus, eu te peço que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre o seu corpo e alma, sobre a sua mente, sobre o seu corpo. E daqui nós te pedimos e comandamos essa enfermidade pelo poder do nome de Jesus Cristo, que seja completamente extinta no corpo e alma da minha irmã. Que o teu Espírito venha trazer a ela a restauração poderosa pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, afastando Satanás da sua vida, afastando o inimigo que quer destruir, matar e roubar. Nós estamos proibindo Satanás de produzir qualquer tipo de dano contra a minha irmã que está indefesa. Nós estamos aqui intercedendo e clamando por aquele corpo no nome santo de Jesus. E todos que estão escutando essa mensagem, nós oramos por todos aqueles que estão orando por cura nos seus próprios corpos e nos corpos das pessoas por quem eles estão intercedendo agora. Pai, cumpra a tua promessa, Pai querido, nosso Deus, de que o Senhor nos cura pela cura que já está realizada legalmente, por direito legal. Em nome de Jesus, manifesta poder hoje sobre essas vidas.
nessas ameaças de morte que Satanás tenta trazer sobre as vidas humanas. Nós declaramos, essas pessoas não morrerão, mas viverão para a glória do teu nome e serão restauradas poderosamente por essa salvação que há em Jesus Cristo, por nosso corpo também. Nós te agradecemos desde agora, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom e que o Senhor manifesta cura e restauração, seja lá o caso que estiver acontecendo na vida. O Senhor tem poder para restaurar todos os corpos que nós estamos intercedendo e orando por. Em nome de Jesus, faz a tua obra hoje e nós te louvamos. Para a glória do teu nome. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa curar todos esses que estão enfermos e continuemos firmes na palavra de Deus, crendo que tudo isso foi pago pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, amém.